Pessoal, boa noite novamente. Vamos falar sobre coisa julgada nas ações coletivas, a segunda parte. Eu falei para vocês na quarta-feira sobre os tipos de direitos coletivos que existem dentro do direito brasileiro. Falei dos direitos difusos, aqueles que atingem uma coletividade indeterminada de pessoas ligadas por situações de fato. Os direitos coletivos, direitos que atingem uma coletividade determinada de pessoas e que são ligadas por vínculos jurídicos. Tanto nos difusos como nos coletivos, os direitos são indivisíveis. Nos individuais homogêneos, as pessoas estão ligadas por situações de fato, trata-se de uma coletividade determinada de pessoas, só que a única coisa que os une foi o direito, foi a infração do direito em si, foi o ato lesivo ao direito de cada um. A forma que esse ato lesivo ao direito de cada um os atingiu são diferentes de pessoa para pessoa. E agora, como que nós vamos tratar esta seara sobre a questão das sentenças conforme o caso? No primeiro momento, sabemos que existem sentenças de procedência, aquelas que, de uma certa forma, atingem o direito da parte, ou seja, o juiz julga o mérito, julga aquilo que as partes pediram e dá razão a ela. Ou seja, acolhe o pedido do autor. E a sentença de improcedência, aquela em que o juiz rejeita o pedido do autor. A procedência pode ser tanto parcial como total. E improcedência normalmente é total. O juiz nega tudo e pronto, acabou. Agora, como que isso é refletido para a questão da coisa julgada? Eu vou passar para vocês o conceito aqui no chat, para que vocês tenham uma noção mais aprofundada do que seria essa questão. Primeiro, a gente tem que analisar à luz do artigo 103 do Código do Consumidor, que diz o seguinte: de acordo com a sentença de procedência, faz coisa julgada erga omnes e ou ultra partes, beneficiando todos os membros da coletividade ou todos os membros do grupo, categoria ou classe. O que seria erga omnes? Eu até fiz essa ressalva na quarta-feira, que nós utilizaríamos muito essa expressão. A expressão erga omnes e a expressão ultra partes. Erga omnes significa, deixa eu até colocar aqui. Isso. Contra todos. E ultra partes, além das partes. Agora entrou. Além das partes. Então, esses dois os conceitos principais. Ou seja, quando atinge um direito difuso, quando o juiz julga um direito difuso, essa decisão vale para todo mundo. Por exemplo, o juiz que condenar a Vale, por exemplo, nos danos ambientais provocados em Brumadinho. Eu falei na aula passada que se trata de um direito coletivo quando ocorre dano ambiental. Ou dano, um direito difuso. Por quê? Eu não consigo identificar quais pessoas que foram atingidas por aquela tragédia. Eu sei que são as pessoas que moram em Brumadinho, mas quantas pessoas? Quantas pessoas que moram abaixo do rio Paraupeba? Quantas pessoas moravam na área rural daquelas cidades? Qual foi o dano à fauna? Qual foi o dano à flora? Qual foi o dano ao poder público? Enfim, uma série de questões. Tá? Uma série de questões que são analisadas e o juiz, quando dá uma sentença, acolhendo o pedido do autor, que normalmente é o Ministério Público, num direito difuso, atinge todo mundo que está dentro daquela questão envolvida. Certo? Agora, quando é o direito coletivo, atinge as pessoas que estão ligadas dentro daquela associação ou sindicato e outras pessoas que estão fora, porém, dentro do mesmo grupo, dentro do mesmo ramo de atividade. Por exemplo, vamos supor que o sindicato pediu um dissídio coletivo de uma determinada categoria profissional. Hoje, com a reforma trabalhista, vocês devem estar vendo bem isso na matéria de direito do trabalho. Não sei se, acho que é isso que dá para vocês trabalham, né?
vocês devem estar vendo bem com o Elias, que ninguém é obrigado a se filiar ao sindicato. Isso já estava na Constituição, só que hoje está expresso na CLT. Então, o que aconteceu? Muita gente caiu fora do sindicato. Mesmo assim, os sindicatos continuam trabalhando em prol do trabalhador. Mesmo que a pessoa não seja filiada a sindicato, quando o sindicato ajuiza uma ação, as normas lhe atingem também. Ou numa entidade de classe, assim por diante. Tá? Agora, quando eu falo de improcedência, eu não estou falando aqui de extinção. Quando é sentença de extinção do processo, por alguma questão do artigo 485, nada impede que a parte entre com a ação de novo. Tudo bem? Agora, quando é improcedência, o código traz duas situações específicas. O código do consumidor. Porque pelo CPC normal, pelo CPC convencional, quando o juiz rejeita o pedido, não tem o que fazer. É apelar e pronto, acabou. Pode entrar com ação de novo? Se o juiz nega o pedido, não. A não ser que seja aquela improcedência liminar do pedido. Quando o juiz fundamenta lá no artigo 332. Lá cabe a retratação, cabe a apelação. Nos outros casos, não. O juiz não pode voltar atrás e aquela decisão está valendo. Tá? Agora, quando se trata de direito coletivo, eu tenho que analisar que tipo de improcedência foi feita. Se foi por falta de prova ou se foi analisando apenas o mérito, porém analisando prova, analisando fatos e o juiz entendeu que as partes não têm direito. Quando é improcedência por falta de prova, nas demandas coletivas, elas podem ser propostas novamente. É o que a gente chama de coisa julgada formal para a ação coletiva. Coisa julgada formal para a ação coletiva. Por quê? Porque o juiz negou o pedido da coletividade. Negou? Negou. Só que ele negou porque a parte não provou as suas alegações. Quando a parte alega e não prova, dentro das ações individuais, o juiz nega, pronto, acabou. E a parte não pode entrar de novo. Agora, nesse caso aqui da ação coletiva, pode. Por permissão do próprio Código do Consumidor. Tá? A ação coletiva pode ser novamente proposta com nova prova. E também nada impede que as ações individuais sejam protocoladas também. Professor, a pessoa vai ter duas ações, então? Tanto uma ação coletiva como uma ação individual? É possível? Sim, é possível. Só que se eu tiver que dar preferência em algum momento para uma ação, a ação individual ou a ação coletiva, eu devo dar preferência à ação coletiva. Por quê? A ação coletiva, os juízes analisam com um olhar mais apurado. O juiz analisa com um olhar mais meticuloso. Normalmente, quem está à frente de uma ação que envolva direito coletivo é o Ministério Público. Então, ele tem capacidade maior de analisar essas questões. Tudo bem? Isso é sentença por falta de provas. Agora, existe uma outra questão, que é a sentença de improcedência no mérito. O que seria a sentença de improcedência no mérito? O juiz analisa todo o processo. Tá? Só um minutinho. Não vai tudo. Então, deixa eu ir por partes. Individual, muito bem. Sentença de procedência do mérito. Não cabe nova ação coletiva. Esse já é uma questão bastante importante. Não cabe ação coletiva. Por que não cabe? Porque o juiz julgou o mérito da causa. O juiz julgou o mérito, o juiz analisou os motivos que levam as partes a litigar em juízo, analisou fatos, analisou provas e entendeu que não era caso de acolhimento do pedido. Ponto. Como não é caso de acolhimento do pedido, a parte pode apelar da decisão? Pode, nada impede. Agora, a partir do momento em que a parte não recorre, ou se recorre e o recurso for negado, aí morreu. Aí não tem mais o que fazer. Porque neste caso ocorre a coisa julgada material. Quando a coisa julgada é material, eu não posso entrar com ação de novo. Tá? Fez coisa julgada, pronto, acabou. Isso quando eu trato de ação coletiva. Agora, o 103, parágrafo 1º do Código do Consumidor permite que eu entre com ação individual.
Por exemplo, suponhamos que os alunos do terceiro F entrem com uma ação coletiva e a ação coletiva cai por terra. Nada impede que, por exemplo, a Denise e a Daiane, cada uma em suas individualidades, ajuize as ações coletivas. Tá? Ou, perdão, o mesmo pedido que estendem das ações coletivas, porém fazê-las individualmente. Tudo bem? Isso é importante. Tá? Isso no direito difuso. Agora, no individual homogêneo, tem uma regrinha um pouquinho diferente. O que é o direito individual homogêneo? Vamos relembrar. O direito individual homogêneo, eu gosto de colocar como exemplo o acidente do avião da TAM. E até coloquei como exemplo na aula passada diferentes pessoas com diferentes idades, com diferentes trabalhos e diferentes perspectivas de vida. Então, elas não podem ser tratadas igualmente. Não tem que ser tratadas desigualmente. Agora, quando tem uma ação que envolve direito individual homogêneo, esta ação, quando o juiz julga o mérito, atinge quem entrou com a ação e quem não entrou. Tá? Isso é importante. Atinge quem entrou e atinge quem não entrou com a ação. Porque como a origem do fato é comum, a pessoa é livre para se filiar a sindicar a associação. Do jeito que ela quiser. Se ela não quiser filiar, não filia, pronto, acabou. Tá? E como que faz isso? A parte que não entrou com a ação, ela executa direto. Ela vai direto da fase executiva, pega aquela sentença, demonstra ao juiz que aquela sentença lhe favorece e executa direto. Tá? Até mesmo porque nas ações individuais, os direitos individuais homogêneos, quando eu vou cobrar os valores da sentença, essa ação deixa de ser coletiva e passa a ser uma ação de caráter individual. Tá? Isso é importante. A ação é coletiva até a sentença, até o trânsito em julgado, até a coisa julgada. Passou disso, a ação passa a ser individual de novo. Tá? Por exemplo, a questão do avião da TAM. O juiz deu uma sentença que favorecia todo mundo. Agora, quanto que cada um vai ser indenizado? Aí cada um que se vire, calcule, atualize o valor e entra com a ação individual. Tudo bem? É assim que funciona na ação individual homogênea. Nas outras, o direito atinge a todo mundo indistintamente. Agora, quando o juiz nega a ação individual homogênea, aqui tem uma questão que não é a recíproca, ou seja, não é a mesma coisa. Como assim, professor? Quando a associação entra com a ação coletiva e essa ação é improcedente, a parte não pode usar a ação individual. Já aquelas pessoas que não fizeram parte da ação podem. Por que isso? Porque o legislador entende que, como o direito é individual, a coisa julgada tem que ser atingida também de uma forma individual. Foi homogêneo apenas a origem dos fatos e homogêneo também a forma de ajuizamento da ação em conjunto. Agora, de que forma esse direito vai ser estabelecido, aí será individualmente. Então, é por isso que as pessoas que entraram com ação individual, homogênea, entraram com uma associação, e os direitos se tratam de individuais homogêneos, quem não teve, se o juiz julgou improcedente, negou o pedido da associação, os membros dessa associação não podem entrar com as ações individuais. Agora, quem tem ação individual, quem não entrou com ação individual pode entrar sem problema nenhum. Que nesse caso a coisa julgada não lhes atingiu. Tudo bem, pessoal? Agora eu vou colocar para vocês alguns conceitinhos. Importante colocar. A coisa julgada in utilibus é coisa julgada segundo evento politis. Antes de encerrar a aula e encerrar a aula e resolver a questão. Em todas as hipóteses de ações coletivas e individuais, coletivas ou difusas, eu posso entrar com ação individual, nada impede. Agora eu tenho que prestar atenção em duas questões envolvendo coisa julgada. A coisa julgada
secundum eventum litis, ou seja, de acordo com o resultado da lide, e a coisa julgada in utilibus, ou na parte útil da sentença. A coisa julgada secundum eventum litis é aquela que ocorre de acordo com o resultado da demanda, assegura a possibilidade de uma nova demanda coletiva ser ajuizada no caso de improcedência por falta de provas. Ou seja, a coisa julgada aqui se opera de acordo com o resultado do processo. Porque se for uma extinção do processo e análise do mérito, é coisa julgada formal. Entra com ação de novo. Se for uma sentença de improcedência por falta de provas, embora seja uma sentença de mérito, o juiz considera como uma sentença, uma coisa julgada formal. Por quê? Porque a parte não conseguiu provar o seu direito. E eu não posso retirar o direito de a associação provar o seu direito depois. Tá? Então, ela opera a coisa julgada de acordo com o resultado da lide. E se for julgada improcedente no mérito, ou seja, o juiz analisou os motivos e negou, com provas e tudo. Aí é coisa julgada material, não tem o que fazer. Mas a coisa julgada de acordo com o resultado da lide, ou a segundo evento litis, ela se dá apenas na improcedência por falta de provas. E, por fim, a segundo evento a in utilibus, que seria in utilibus? Na parte útil da sentença. É aquela que a parte se utiliza da parte útil para obter os valores referentes aos danos individualmente sofridos, sendo uma exceção aos limites subjetivos da coisa julgada. Por que exceção aos limites subjetivos? Vamos lá. Primeiro limite subjetivo, vamos lembrar que é aquele que diz respeito àquelas pessoas que fazem parte do processo. Autor, réu e eventuais terceiros componentes do processo. Assistentes, oponentes, denunciados ali, chamados ao processo e assim por diante. A coisa julgada só atinge eles. Só atinge os personagens do processo, mais ninguém. Agora, quando eu falo de direito individual homogêneo, vem aparecer essa coisa julgada em utilibus. Por quê? Porque a lesão foi provocada em uma coletividade muito grande de pessoas, às vezes. Eu consigo quantificar as pessoas, só que a quantidade de pessoas é muito grande. Então, por exemplo, eu não sou obrigado a me associar a ninguém. Não sou obrigado. Agora, se uma decisão foi dada por uma associação e eu não participando da associação porque eu não quis, mas estou dentro daquela contemplação feita, nada impede que eu, como beneficiário, entre aspas, possa me aproveitar dessa parte útil da sentença e cobrar de quem de direito. Tá? Por exemplo, vamos supor as vítimas do avião da TAM. De novo, professor? De novo. Já faz 13 anos, deixa o povo descansar. Tudo bem, mas vamos exemplificar para facilitar a compreensão. Suponhamos que das 199 vítimas, 150 se associaram. Contrataram um advogado, fizeram registraram o estatuto social da associação no cartório, enfim, fez tudo bonitinho. Apenas 150 pessoas fazem parte desta associação. E, de fato, tinha uma associação mesmo. Das vítimas do avião do voo 3022. As pessoas entraram com a ação, coletivamente, uma ação só, mas abrangendo a coletividade, e o juiz acatou o pedido das partes. Condenou, se não me engano, a TAM, a Infraero, a Airbus, deu um monte de condenados, só faltou colocar São Pedro no dia, que estava chovendo bastante, mas acho que a questão de São Pedro é brincadeira. Mas condenou um monte de gente. Condenou um monte de gente, e essa decisão atingiu os 49 que não entraram na associação. Por quê? Eles também tiveram o seu direito reconhecido. Então, o que eles podem fazer? Obter cópia dessa decisão, provar que aquela decisão também lhe favorece, só que ao invés de entrar num processo de conhecimento, começando do zero, com petição inicial, despacho, audiência, contestação e etc., começa direto executando. Entra com execução de título, com cumprimento de sentença. Pega o papel e fala, deu tal sentença, a sentença me favoreceu, e eu quero tanto. Lógico que tem que preceder a liquidação, como eu havia dito a vocês. Que eu tenho que apurar exatamente quanto que cada um deve. Quanto que cada um tem que pagar. Tá? Tem que fazer liquidação,
converter os valores em dinheiro. Até o exemplo que a Denise deu na quarta-feira foi muito pertinente. Tem que ser avaliado uma série de fatores. Uma quantidade grande de variáveis para poder apurar o valor devido e, posteriormente, se for o caso, executar. Mas a parte de conhecimento, a pessoa que não fez parte da associação aproveita toda. Porque já teve uma decisão que foi favorável sem que ela se mexesse. Tudo bem? É assim que funciona a questão da coisa em utilibus. Pega só a parte útil da sentença. Qual que é a parte útil da sentença? A parte útil da sentença é a parte dispositiva. Pega só aquela parte dispositiva e protocola a ação. Prova a existência do seu direito, etc. Mas aquela sentença já favorece que a pessoa entre com o título executivo diretamente. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? E o silêncio de vocês, eu creio que esteja. Colocar aqui que está tudo tranquilo. Tranquilo, beleza, beleza, fazer um print. Pode fazer, Daiane. Ajudou? Bom, pessoal, brincadeiras à parte, agradeço bastante a presença de vocês. Eu mandei apenas o plano de aula, hoje não tem atividade. Tá? Na aula de quarta-feira, eu peço especial atenção de vocês, principalmente para aqueles que não têm como assistir aulas assistir aula todos os dias. Não vou questionar aqui o motivo, mas quarta-feira eu vou falar de um assunto muito importante, que também vai cair na prova, mas é a possibilidade de relativização da coisa julgada. Professor, o que é isso? Relativizar a coisa julgada. Em alguns momentos, alguns juristas entendem que a coisa julgada não precisa ser necessariamente obedecida. Mas nós vamos explicar detalhadamente na quarta-feira. Tá? Até por isso que ela está terminando um pouquinho mais cedo hoje, que eu não quero avançar no conteúdo de quarta-feira. Tá? Isso é importante. Não quero avançar no conteúdo de quarta-feira. Tudo bem? Então, eu estou à disposição dos senhores, caso tenham alguma dúvida. Aqueles que não tiverem, que já quiserem saindo do chat, agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Boa noite. Ótimo final de semana. Se cuidem. Se tiver que sair de casa, saia usando máscara. Higienizando-se, que se Deus quiser, logo, logo, a gente pode voltar um pouco de tranquilidade. Talvez em agosto voltando à sala 174. Nossa calorenta, sala 174. Hoje estaria até bom porque está frio, né? A sala estaria bem confortável. O problema é só a subida. Subir o morro não é fácil, mas já estou com saudade até de subir o morro. Para ser bem sincero. Pessoal, muito obrigado. Boa noite. Ótimo final de semana. Fique com Deus. Cuidado com os excessos. E até semana que vem, se Deus quiser.